É um prazer muito grande a gente ter essa chance simples desse encontro. Você é meu convidado para estar aqui no ambiente da minha casa e eu agradeço o seu convite por estar no ambiente da sua presença. Seja na sua casa, seja num hotel, onde quer que você esteja, o fato de você ter parado e ter me dado esta atenção é o que estabelece a vitalidade desse nosso encontro. E eu quero falar com você hoje sobre essa realidade insuportável do convite de Jesus. Você já viu que eu não estou aqui vendendo nada. Se eu estivesse aqui vendendo alguma coisa, eu iria estar dizendo a você como é extraordinariamente simples a pessoa simplesmente decidir ser de Deus. Assim como quem entra por uma religião, assim como quem adere a uma seita, assim como quem escolhe um sistema, uma mecânica, uma corrente, uma filosofia, e daí em diante tudo passaria a correr conforme o programado. Mas com Jesus não é assim. De fato, o convite de Jesus é insuportável. Olha só o que eu vou ler e você veja por que eu estou dizendo que o negócio não é brincadeira. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 28 em diante, se diz que Jesus, estando num ambiente de religiosos judeus, eles dirigiram-se a ele, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Então eles lhe disseram: que sinal então fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quais são as tuas provas? Tuas demonstrações? E completaram: nossos pais comeram o maná que caía do céu todos os dias no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus ouviu e replicou-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles ouviram e lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Estavam pensando que se tratava de uma padaria de pães de materiais caindo na casa deles, que era assim a bonança com pão, água, comida e tudo feito com a vida sem acidentes e sem percalços. Dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. E aí começa a ficar bravo. Até aí, você veja como eles estão pensando que Jesus está falando de pão, de comida, de bens, de materialidades, de confortos, de seguranças. Discutiram um pouquinho, mas quando Jesus disse: olha, o pão que caiu do céu não foi Moisés que Deus deu, foi meu Pai. E aí eles disseram: então dá-nos sempre desse pão. Porque foram só aqueles 40 anos no deserto, por que o maná não continua caindo para sempre? Aí a coisa começou a ficar complicada, porque Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhas visto com os sentidos, com os olhos, me ouvido com os ouvidos, de fato, não credes em mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tenho a menor dúvida. Aquele que o Pai disse, esse é do meu filho, esse vem a mim. E eu não tenho que provar nada, me esforçar para esmagar nada. A todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim,
Eu, disse Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Está seguro. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele, do Pai que me enviou, é uma só, é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário. Eu o guardarei e ressuscitarei essa pessoinha no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho de Deus, que discernir o significado da minha graça, da minha salvação, que perceber Emmanuel, Deus conosco, que perceber que eu estou aqui e que eu e o Pai somos um e que o amor de Deus está sendo expresso por mim, pelo Filho. Sim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aí murmuravam os judeus de Jesus, porque Jesus dissera: eu sou o pão do céu. Aí isso começou a ficar muito complicado, eles pensaram. Enquanto ele estava falando de um pão que podia ser aquele maná que caía materialmente no deserto, aleluia, Moisés trouxe, quem dera ele trouxesse para sempre. Mas ele está dizendo que ele é o pão. Ele está dizendo que só tem vida quem come dele. Ele está dizendo que a salvação é se embrenhar nele, é comer dele. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. E aí alguns diziam, para com isso, que pão da vida nada. Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe, Maria? Como, pois, agora ele vem com essa história de dizer, eu desci do céu? Jesus ouviu e respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Parem de falar tolice. E acrescentou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer esta pessoa. Vocês estão pensando que vocês vêm a mim só porque vocês possam me achar bonito? Não. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. De modo que quem o Pai me deu, esse vem a mim. Por outro lado, se o Pai não trouxer, ninguém vem a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esse que o Pai traz a mim e vem a mim, eu o ressuscitarei. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. O que Jesus estava dizendo é, vocês não estão vendo que a profecia dos profetas se cumpriu? Vocês estão sendo ensinados por Deus porque estão sendo ensinados por mim? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, aquele que escuta a voz secreta de Deus, sem religião, sem pastor, sem padre, aquele para quem a consciência não ficou morta, aquele que dá ouvidos e busca o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é justo, o que é bom, o que é amor dentro de si mesmo, esse tem ouvido e aprendido do Pai. Esse que tem ouvido essas coisas e valorado essas realidades, Jesus disse, esse vem naturalmente a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, ninguém jamais viu a Deus, mas muitos têm ouvido e têm aprendido silenciosamente de Deus no coração. Por isso, eu não estou dizendo que alguém aprendeu isso de Jesus porque tenha visto ao Pai. Ninguém jamais viu ao Pai, salvo aquele que vem de Deus. E aí ele está falando dele mesmo, Jesus. Eu o tenho visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, com Moisés lá no deserto, comeram aquele maná
Todos morreram, aquele pão não era da vida, aquele pão apodrecia de um dia para o outro. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, que se encarnou entre vocês, para que todo aquele que dele comer não pereça jamais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão que sou eu, esse pão vivo, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o meu ser, é a minha vida. Aí discutiam os judeus entre si, depois que tinham ouvido essas palavras, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E pensaram, esse negócio está ficando complicado, ele agora foi para a antropofagia, está propondo um banquete canibal, é um doente, é o suprassumo do masoquista, é o suicida prazeroso que quer dar a sua carne para que nós comamos. Está dizendo que o que ele dá como pão pela vida do mundo é a sua carne. Aí já levaram outra vez para interpretação material, porque convinha. Eles sabiam que Jesus não estava falando de carne nem de sangue. Sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: quem quiser comer desse pão vai ter que cometer esse ato drástico de me comer todinho, de me absorver todo. Aí Jesus respondeu a eles: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se vocês não participarem desse banquete canibal, me comendo todo, me absorvendo a minha palavra, meu ensino, absorvendo e comendo amor, comendo bondade, comendo misericórdia, comendo compaixão, comendo a melhor disposição que vocês possam encontrar em vocês quanto a fazer o que é bom, comendo aquilo que não é veneno, que não é capricho, que não é orgulho, que não é vaidade, que não é apenas aquilo que se pega e que não se leva para a eternidade. Não. Vocês comerem de mim, beberem da minha carne, beberem da minha vida, beberem do meu sangue, beberem do meu espírito, vocês terão vida em vocês mesmos. Mas se vocês não comerem e não me absorverem, vocês não terão jamais vida em vocês mesmos, ainda que vocês sejam donos de todas as redes de padaria da terra. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quem absorver a minha palavra, beber a minha vida, o meu sentido de amor e fé, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, disse Jesus, é que é a verdadeira comida e o meu sangue é que é a verdadeira bebida. Ele não estava fazendo referência ao pão e nem ao vinho da Eucaristia. Ele estava fazendo referência a uma coisa muito mais profunda, a se atolar na vida de Deus, não como um rito da religião, mas como uma absorção de Deus no nosso ser, em totalidade. Pois a minha carne é que é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vai haver fusão de DNA espiritual. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também todo aquele que de mim se alimenta, que come a minha palavra, que absorve minha mente, meu espírito, meu sentido, que quer viver do amor conforme eu ensinei a amar, esse por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Ele não tem nada a ver com aquele pão que Moisés deu aos pais de vocês no deserto, quando saíram do Egito, pois eles comeram aquele pão e morreram.
quem comer este pão, diferentemente daquele, viverá eternamente. Aí preste atenção. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, e aí já não se está falando dos judeus, se está falando daqueles que já não eram mais os da sinagoga, era gente que já tinha saído da sinagoga, que estava andando naquelas caravanas de ensino de Jesus, de milagres, de cura, de palavra, de bondade esbanjada para todos os lados, mas mesmo assim, olhem como é difícil, como é insuportável. Ao ouvirem que eles tinham de fato que comer do pão do céu, e que comer o pão do céu era se atolar em Deus, era absorver Deus, era absorver Deus em Jesus, era deixar a mente ser moldada pela mente de Jesus, deixar o espírito ser talhado pelo espírito de Jesus, deixar a alma ser serenada pela paz de Jesus, fazer com que os pés e os passos caminhem naquelas pisadas de bondade, misericórdia, justiça, verdade e graça, que são as pisadas de Jesus. Quando comer a carne e beber o sangue passou a ser essa absorção de Deus em nós, aí os discípulos, até os discípulos, começaram a ficar escandalizados. Que os judeus da sinagoga já estavam há muito tempo, não tenham dúvida disso. Mas agora são os discípulos. Ouviram essas palavras e disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A gente vai perder a autodeterminação. Toda essa nossa capacidade de odiar, de querer mal, de apodrecer os outros, de se vingar, de maquinar, de conceber um plano e uma estratégia de supremacia sobre o outro distraído. Toda essa coisa animal que existe em nós, toda essa vontade de comer carne que seja carne, que comer pão que seja pão, de beber vinho que seja vinho, e que não tem nada a ver com esse convite de Jesus para a gente comer um pão que não é feito de pão, é feito de palavras, é feito de ensino. Para a gente comer, não com a boca, comer com o ouvido, comer com o coração. Para a gente se sentir fortalecido, não porque ficou parrudo, mas ficou cheio de graça, bondade, misericórdia e justiça. E eles ouvem isso e dizem: não, esse discurso é duro demais. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, como tem um monte de gente aí me vendo agora, dizendo: poxa, você está na televisão lendo a Bíblia para a gente? É, de propósito, porque você não lê, e quando lê não entende, não sabe nem ler, não sabe nem pontuar a leitura para entender o que está lendo, não tem nem boa vontade para fazer a leitura. Ou então lê ouvindo com a voz do padre, do pastor, do bispo, do pseudo-apóstolo, já com todas as entonações da perversão. É por isso que eu estou lendo assim, simples e repetidamente, para provocar em você a mesma coisa que Jesus provocou. Grande desconforto. Porque aí não tem apelação, não tem interpretação. Você não pode nem se esconder atrás da sua burrice, nem da sua estupidez. Ficou tão claro, tão claro, tão claro que os periquitos aqui de casa entenderam. E aí o cara tem que assumir que até aqui ele brincou de ser discípulo. Tem que assumir que até aqui ele gostava só do maná, que era pãozinho do céu. Gostava só desse Deus dos suprimentos, do Deus da dispensa, do Deus do 13º salário, do Deus do aumento de dinheiro, só disso. Mas na hora que começa a chegar no cerne da vida, que é come, coma, me beba, me absorva, aí os discípulos entram em crise. E Jesus vem e pergunta a eles: isto vos escandaliza?
agora que eu convidei vocês para a vida eterna, para a ressurreição, para absorverem Deus, vocês estão chocados? É porque a natureza humana não gosta de Deus. A natureza humana não quer comer o pão da vida. A natureza humana quer imortalidade, mas não quer vida eterna. Imortalidade seria a continuidade para sempre deste estado animal, odiento, instintualmente imprevisível, frequentemente perverso de ser. É o sonho dos Dráculas, dos vampiros, dos zumbis, dos bruxos, imortalidade, que é tornar esse diabo vivo, existente para sempre. Agora, vida eterna. Vida eterna significa outra coisa diferente de imortalidade. Talvez você queira viver para sempre, mas não queira nada com vida eterna. Viver para sempre é o que as pessoas tentam desde sempre, fazendo acordos com o diabo ou com o que quer que seja. Querem imortalidade. Querem que a sua perversidade seja contínua, que o seu senso de poder, controle, dominação e manipulação não acabe nunca. Ou querem que o seu poder de sedução se perenize. Imortalidade. Vida eterna não. Imortalidade, homem nenhum jamais conseguiu, todo mundo morre. A única chance que o mundo tem de transcender a morte é pela vida eterna. Mas o homem só quer imortalidade, não quer vida eterna. Porque vida eterna é amor, é justiça, é paz, é graça, é bondade. Vida eterna é a absorção de Deus em mim. Deus é vida, Deus é amor. Se eu não absorvo a vida de Deus, o amor de Deus, não existe vida eterna em mim. Eu posso frequentar todas as igrejas, posso fazer o que eu quiser, magia branca, preta, comer eucaristia o dia inteiro, posso ter overdose de vinho de ceia, nada vai entrar em mim, posso me batizar até morrer afogado. Nada terá acontecido se eu não tiver comido a vida de Deus. Eu posso até me tornar longevo e fazer tudo para passar dos 110, mas eu vou morrer, vou perecer. Porque vida eterna não é imortalidade, vida eterna é a qualidade da vida de Deus habitando em mim hoje, começando já agora. E a qualidade essencial de Deus é amor, é espírito e é vida em amor. Por isso Jesus pergunta, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que a minha vida, a vida de Deus pode habitar em vocês e vocês terão ressurreição, vida eterna, qualidade eterna em vocês. Se isso escandaliza vocês, imaginem só se eu disser que eu vou sair daqui e vou me assentar à direita de Deus o Todo-Poderoso. Se eu falando aqui agora vocês não creem, crê mais. E em que mais que vocês creram? E aí, para os burros absolutos, ele diz, olha, eu não estou falando de carne, nem de sangue com materialidades. O Espírito é o que vivifica. A carne aqui, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e vida. Comer a minha carne, beber o meu sangue, não é decorar a Bíblia também, não é ter referência bíblica, é deixar que a palavra como espírito se impregne em você e comece a controlar seu pensamento, sua atitude, sua reação, sua interpretação, sua visão, seu olhar, seu sentir, seu decidir. Comece a virar palavra viva de Deus em você. Contudo, há descrentes entre vós. E Jesus disse isto, pois sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem haveria de o trair, e prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Bom, eu terminei. Você quer o que mais? Quem pregou foi Jesus. Eu não vou estragar mais nada. Qualquer coisa que eu digo aqui estraga. Eu só espero que você tenha ouvido com seu coração. Simples. Quem tem fome, ele disse, vem e coma. Coma de mim. A vida eterna vai entrar em você, a qualidade
do ser de Deus, você vai ter não imortalidade, você vai ter vida eterna. Vai ter a garantia de que será também ressuscitado até no corpo, que nada se perderá em você. Mas viva para se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Esse pão é feito das minhas palavras, que não querem ser informação, querem ser vida, querem ser espírito, querem ser consciência, querem ser olhar, querem ser perdão, querem ser fé, querem ser confiança, querem ser esperança, querem ser o melhor de você crescendo conforme Deus. Esse é o pão vivo que desceu do céu, que está sendo dado a você agora, mas que é terrivelmente insuportável, porque a nossa natureza gosta de se chafurdar nos latões do lixo, do ódio, do ressentimento, dos orgulhos infindáveis, das nossas presunções, das nossas falsas sabedorias. Nós somos absolutamente suicidas nas nossas escolhas. E assim tem gente que é capaz de ir a uma bruxa que lhe prometa mais 20 anos de vida. Mas enquanto isso não quer abrir o coração para quem oferece de graça, hoje, agora, vida eterna. O indivíduo quer comer o lixo do ódio e não quer se alimentar do amor de Deus. Ele quer fazer manutenção do inferno dentro dele. E depois diz que tem medo de morrer, porque não tem certeza de para onde vai. Como pode você alimentar o inferno dentro de você e esperar que a eternidade seja diferente daquilo que você eternizou em você? Céu e inferno habitam o coração da gente. Jesus disse que o reino dele pode estar dentro de nós, e está, se cremos. Mas também disse que nós somos habitados pelo inferno. A gente só tem que decidir que tipo de perpetuação nós desejamos para a vida. Se é a perpetuação desse inferno mantido por nós, ou se a gente quer converter o nosso interior, a nossa mente, comer o pão vivo que desceu do céu e nos alimentarmos daquilo que estabelece vida eterna, não como vida sem fim apenas, mas sobretudo como aquela vida que carrega a qualidade da vida de Deus, porque você vai estar comendo Deus na palavra do Evangelho, que vai se transformar em pensamento, espírito, alma, ação, vai virar você, conforme Deus. Eu quero que Deus abençoe você.